Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um significado e conteúdo da Palavra de Deus que vai transformar a sua vida. A Bíblia e os significados da comunicação magnífica, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de pessoa. Pense nesse sentido. Será ótimo para você. E eu fico pensando, para inspirar a sua família e a sua vida, você precisa entender os princípios da Palavra de Deus e os significados da comunicação magnífica. Você está comigo nesse sentido? Mas como fazer isso? Como transformar a sua história de vida em uma transformação para os outros? No mundo real, você precisa saber como fazer isso. A boa notícia é que existe um caminho para isso. Ser aqui e agora agente de transformação em Cristo Jesus. Você consegue se imaginar fazendo isso? Faz sentido para você? Com a internet hoje, não há mais limites que te impeçam de continuar sua missão e seu propósito de transformar vidas através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a única esperança. Imprima essas palavras divinas em letras de ouro. A Bíblia diz em Colossenses 3,16 que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Você está com Cristo nesse sentido? Você pode falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Só que tem uma questão. Só ter o que falar não é suficiente. Você precisa das estratégias certas para tocar o coração das pessoas. Eu fico imaginando, a boa notícia é que são exatamente essas habilidades que você vai desenvolver durante essa série, a Bíblia e os significados da comunicação magnífica, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de pessoa. Será ótimo para você, a sua família e a Igreja Batista Memorial da Ilha
do governador. Você está comigo nesse sentido? Transforme sua mente, deixe-a aberta para novas ideias e possibilidades. Você sente a incrível necessidade de fazer algo para mudar a sua realidade, de investir mais em você, de se comprometer verdadeiramente com a sua realização pessoal, emocional, mental e espiritual. E essa dedicação fundamental só depende de sua entrega voluntária às orientações da Palavra de Deus, a Bíblia. Mas antes de te contar esse segredo, preciso que responda com sinceridade a si mesmo. Quando você olha para a sua vida física, como se sente? Quando você olha para a sua vida emocional, como se sente? Quando você olha para a sua vida mental, como se sente? Quando você olha para a sua vida espiritual, como se sente? Você se sente fantástico e sensacional. Pense em seu próprio passado, em todas aquelas experiências que você viveu até aqui. Pense em todas as experiências magníficas e fenomenais que você vivenciou. Eu sei, será ótimo para você. Eu fico imaginando, não são as pessoas que definem se a sua vida valeu a pena ou não. É você que decide ser o que Deus disse que você pode ser em Cristo Jesus. Eu vou e posso substituir a crença antiga e substituí-la por uma crença merecedora e fortalecedora através das orientações claras e autênticas da Palavra de Deus, a Bíblia. Você sente isso também? Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Suas crenças determinam aquilo que foca em sua vida. Se você acredita em possibilidades, é isso que encontrará em seu caminho. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, no versículo 27, para Deus todas as coisas são possíveis. Você crê sim ou não, isso não muda. Você está com Cristo nesse sentido? Eu fico feliz e penso que a partir do momento que você exerce a fé naquilo que Deus é capaz de fazer por você, você fica mais forte, confiante, com entusiasmo e mantém uma esperança incrível no que Deus já disponibilizou para você. Uma vida abundante e as estratégias da comunicação magnífica. Você está com Cristo nesse sentido? A Bíblia e os significados da comunicação magnífica. Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de pessoa. Se você pedir
a uma pessoa para mudar antes que sua mente seja renovada, não funcionará. Ele ou ela precisa internalizar a palavra de Deus, a Bíblia, e o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho, você sabe, é boa notícia. Você está comigo nesse sentido? E eu fico pensando, vamos ver aqui agora um exemplo. Seus padrões de crença estão em sua mente. Toda vez que você pensa em uma crença, ela cria um impulso elétrico em seu cérebro. Toda vez que você tem esse pensamento novamente, cria uma rotina mais profunda. Sua vida, sua responsabilidade. As pessoas, quando percebem que podem mudar suas vidas através das suas crenças, descobrem que podem se livrar de pensamentos tóxicos que antes as impediam de alcançar seus objetivos desejados. Sua vida, sua responsabilidade. Com o passar do tempo, você passa a explorar o grande potencial que já existia dentro de si mesmo, mas que, de alguma maneira, estava desacordado, esperando o momento para despertar. Para você despertar, o outro precisa estar desperto, vivendo e obedecendo a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias de Israel. Ele é a única esperança para a sua comunicação magnífica. E eu fico imaginando o ato de você parar para ouvir o que Deus tem a dizer. O ato de você começar a se questionar diante de tudo que você ouviu sobre você e de você querer começar alguma mudança a partir disso, se chama fé. Você crê e confia na palavra de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias de Israel. Ele é a única esperança. Corpo e mente faz parte do mesmo sistema. Quando muda um, muda também o outro. Pense nesse sentido. A Bíblia e os significados da comunicação magnífica, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de pessoa. Tudo que Deus nos diz a respeito de nossas vidas e todas as suas promessas serão concedidas a nós. Com determinação, você pode realizar qualquer coisa. Eu fico pensando, agir com determinação significa tomar uma decisão condizente e congruente, pelo qual corta-se qualquer outra possibilidade. Você está comigo nesse sentido? Deus diz que se cremos, Ele nos considera justos.
Foi assim que aconteceu com Abraão em Gênesis 15:6. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça, a Bíblia diz. E eu acredito. Os atos de Abraão correspondiam com a sua crença e fé em Deus. É como se o que você faz não pode ser desassociado do que você é. Você está com a palavra de Cristo nesse sentido. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 27, no versículo 10. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Você consegue entender a palavra de Deus? Eu fico imaginando, crer verdadeiramente na Bíblia significa desenvolver uma relação íntima com Deus, de confiança e felicidade e fidelidade. Obedeçam aos ditames de Deus aqui e agora. Você está comigo nesse sentido? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, no versículo 15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sua fé é a principal base para as coisas que você ainda almeja conquistar ou alcançar em sua vida. E ela também é a prova de que você confia na palavra de Deus sobre a sua vida. Você está comigo nesse sentido? Faz sentido para você? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você consegue imaginar aqui agora cada detalhe da palavra de Deus em nome de Cristo Jesus? Pense nesse sentido. A fé é exatamente isso. Você, todos os dias, se prostrar diante de Deus e pedir coisas que você necessita naquele instante. Você sabe que Deus é um Deus de promessas, e tudo que você pedir com o coração disposto, puro, Ele lhe concederá de acordo com a vontade dEle. Pense aqui agora nesse sentido. De que maneira você pode entender se existe em si mesmo algum tipo de crença que Deus não se agrada? Você já parou para pensar nesse sentido? Eu fico imaginando, sempre existe muitas coisas que Deus não se agrada no ser humano ou em suas decisões.
Uma pessoa pode ver, ouvir e perceber essa verdade e ainda mudá-la nesse momento. Sua vida, sua responsabilidade. Você está comigo nesse sentido? Há uma crença que Deus não se agrada. Eu sei que sei. A Bíblia diz em Tiago 2,19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. A crença e a fé em Deus deveria ser acompanhada pelos frutos da graça em Cristo Jesus, da convicção de obediência aos mandamentos na Bíblia. Você está com a Bíblia nesse sentido? A Bíblia diz em Tito capítulo 2, versículo 11 a 13: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Você está com Cristo nesse sentido? Se você deseja ver a mudança em você, em sua família, em seu ministério, mude a sua crença com a ajuda da graça abundante em Cristo Jesus através da Bíblia. Busca força nessa graça fortalecedora aqui e agora. Se você não muda, tudo se repete. De alguma maneira, você pode ajudar a si mesmo permanentemente. E como se é possível conseguir o que se quer, vale a pena fazer do jeito da Bíblia e do Espírito Santo, se for isso que você deseja. Você concorda com isso? Você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Você está comigo nesse sentido? A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versos 23 e 24, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A Bíblia diz, e eu acredito. O termo bíblico para mudar de ideia é arrependimento. A palavra arrependimento é uma palavra maravilhosa, metanoia, que significa em grego mudar de ideia, de pensamento. O arrependimento está apenas mudando a forma como pensamos sobre algo, aceitando o modo como Deus pensa a respeito. Isso é tudo que é arrependimento. Quando você atinge seu nível de percepção de quem você é, as críticas e palavras negativas perdem foco. Você está comigo nesse sentido? E eu fico imaginando, quando você descobre que em Cristo você é mais do que imagina, você se transforma em seu estado mental, emocional e espiritual, e agora, de uma forma rápida e congruente, pense nesse sentido. Cristo Jesus
esperança que transforma. Se você deseja ser bem-sucedido em sua comunicação magnífica, você pode assumir 100% da responsabilidade por tudo que acontece em sua vida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, no versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu fico imaginando, que direção você está indo? Por que está indo nessa direção? Não lance a culpa sobre a outra pessoa e nem a critique. Pelo contrário, restaure, encoraje, edifique. Eu fico imaginando, tudo na vida é senso de merecimento. Se você não acreditar no seu merecimento, não sentirá que merece obter a mudança comportamental na comunicação magnífica aqui e agora. Pense nisso. Gostou da mensagem? Até o próximo significado e conteúdo da Palavra de Deus, que vai continuar a transformar a sua vida. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. A Bíblia e os significados da comunicação magnífica. Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de pessoa. Jesus Cristo é a única esperança que pode salvar a sua alma. Venha aqui e agora para Cristo Jesus. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Onde você estará na eternidade? Você já parou para pensar nesse sentido?